Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós vamos dar continuidade ao tema que iniciamos no domingo passado sobre a existência dos anjos. Já foi dito aqui que realmente os anjos existem, a Bíblia comprova isso de várias maneiras, em várias passagens, em vários livros. Hoje nós vamos ver, inclusive, alguns trechos de pessoas que tiveram essa experiência com anjos, e já sabemos que eles são seres celestiais, são seres invisíveis, incorpóreos, eles não possuem corpo, como nós, e eles estão todo o tempo louvando e adorando ao Senhor. Nas regiões celestiais, todo o tempo eles estão louvando e adorando a Deus. Existe também uma classificação de anjos que a Bíblia fala, sem entrar em detalhes, mas ela fala de arcanjos, de serafins, de querubins, e o número de anjos é milhões de milhares, assim diz Apocalipse. Nós não sabemos exatamente quantos anjos existem, quantos anjos foram criados. Então, hoje nós vamos dar continuidade, segundo todas essas realidades que nós já mostramos para vocês, que realmente os anjos existem, e vamos ver alguns textos, algumas passagens bíblicas, para mostrar que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, homens de Deus, mulheres de Deus, tiveram sim experiências com anjos, foram visitados por anjos, tiveram visões, sonhos. Nós podemos começar por Ló. Ló, que era sobrinho de Abraão, ele viveu uma experiência com os anjos. Lá em Gênesis capítulo 19, verso 1 e 2, você pode ler na sua Bíblia, diz o seguinte: e vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentada à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: eis agora, meus senhores, entrai à sua casa. Peço-vos em casa do vosso servo. Então, Ló residia em Sodoma. Sodoma estava prestes a ser destruída por causa do pecado que estava lá, e Deus estava já irado com aquele pecado, porque o povo não se convertia, estava mergulhado no pecado, e ele mandou esses dois anjos exatamente para destruir Sodoma. Mas Ló, que a Bíblia diz que ele era um homem justo e era sobrinho de Abraão, o pai da fé, que viveu grandes experiências com o Senhor, Ló não teve o discernimento de sair de Sodoma e acabou comprometendo a sua própria família. Mas ele foi visitado por dois anjos, como se fosse um aviso. E os anjos disseram a ele: saia dessa cidade com a sua família, porque ela será destruída. Então fique atento, porque você pode também viver experiências com anjos. Eles são mensageiros, eles trazem mensagens de Deus, eles guerreiam a nosso favor nas regiões celestiais. Então vamos ver agora uma outra experiência agora com Jacó, que é um dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, os três patriarcas que nós vemos em Gênesis. Essa experiência de Jacó está em Gênesis 28, do 10 ao 13. E diz o seguinte: Jacó teve a revelação de anjos através de um sonho. Ele estava indo para se encontrar com o seu tio Labão, e ele se deitou numa pedra, ele dormiu, e ele teve uma experiência com anjos através de um sonho. E neste sonho, vamos ver aqui na Bíblia, Gênesis 28. Nesse sonho ele dizia que anjos subiam e desciam uma escada.
e que o Senhor estava ali perto dele. Gênesis 28, verso 10. Vamos ver o que é que diz. Gênesis 28, verso 10. Você pode abrir sua Bíblia e conferir. Aqui na minha Bíblia tem o seguinte título: A visão da escada. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Ele estava fugindo, né, de Esaú, seu irmão, porque ele tinha tomado a primogenitura de Esaú. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la de seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Ele estava sozinho nesse momento, nessa experiência ele estava sozinho. E sonhou, exposta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu. Era o sonho de Jacó. Uma escada que atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele, de Jacó, estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Então, Jacó aí tem uma experiência com anjos que subiam e desciam a escada e também com o próprio Senhor. E em Gênesis 32, 1, é relatado o encontro entre Labão e Jacó. Ele aí já está voltando para a sua terra. E vamos ver o que é dito. Também Jacó seguiu o seu caminho. No verso anterior, do capítulo 31, nós vemos o seguinte. Verso 55. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para sua casa. Jacó estava voltando da casa de Labão para ir para a casa do seu pai, da onde ele tinha fugido por causa de Esaú, que estava com muito ódio dele, queria matar a Jacó. Então Labão, na hora que ele saiu da casa de Labão, Labão se sentiu ofendido e perseguiu Jacó. Mas aí eles se entenderam e Labão então abençoou seus filhos e suas filhas e partiu de volta para a sua casa. E no 32:1 nós lemos: também Jacó seguiu o seu caminho. Labão voltou, Jacó continuou seguindo o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Veja que coisa interessante. Quando Jesus também foi levado ao deserto, depois do seu batismo, passou 40 dias de jejum, a Bíblia diz que depois os anjos foram e serviram a ele. Então nós vemos aqui, tanto no caso de Jacó como no caso de Jesus, como os anjos estão a nosso serviço, a serviço do povo de Deus. Então nós vemos que uma das funções dos anjos, primeiro, ser espíritos ministradores, levar mensagens do Senhor, como aconteceu com Ló, foi avisado através de anjos que Sodoma ia ser destruída, e Jacó foi servido por anjos. No caminho ele encontrou anjos de Deus, no seu caminho de volta para a casa do seu pai. Assim como Jesus, no deserto, também foi servido por anjos depois dos 40 dias de jejum. Então, nós vemos que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, as evidências são claríssimas, não existe dúvidas, não existe formas de interpretar de maneira errada, porque é muito claro, e os anjos continuam hoje atuando também, servindo também ao povo de Deus, protegendo o povo de Deus. E no tempo de Jesus,
Nós vemos que, quando lemos os evangelhos, nós vemos que haviam dois partidos principais, partidos religiosos e também aristocráticos. Um era os saduceus, outro era os fariseus. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam na existência de anjos, mas os saduceus, eles não acreditavam nem na ressurreição, nem na existência de anjos. E eram os saduceus que estavam dirigindo o povo no âmbito religioso, nas suas vidas religiosas, estavam sendo dirigidas pelos saduceus, que não acreditavam nem em anjos, nem na ressurreição. Então veja que perigo ser dirigido por alguém, por sacerdotes, que não estão afinados com a doutrina cristã. E Jesus, inclusive, ele condenou os saduceus quando aqui esteve. Dentre a doutrina da ressurreição e a doutrina de anjos, os saduceus também não acreditavam em outras doutrinas que eram importantes, doutrinas bíblicas que eram importantes. E era este partido religioso e aristocrático que estava no comando da igreja da época. Nós podemos agora relatar algumas ações de anjos que são mostradas na Bíblia. Por exemplo, mas antes de nós mostrarmos as ações dos anjos, nós vamos refletir um pouco com relação à origem dos anjos. Qual foi a origem dos anjos? Como é que eles surgiram? Como é que eles apareceram? A Bíblia não fala especificamente sobre a origem dos anjos. Tudo que se sabe é que eles foram criados por Deus. Isso está em Colossenses 1,16, Salmos 148, de 1 a 5. Você pode conferir lá na sua Bíblia. E também é impossível determinar quantos anjos foram criados. Então, os anjos foram criados por Deus, a origem deles ninguém sabe. O momento que eles foram criados também a Bíblia não é específica. E não é possível determinar a quantidade de anjos criados. O livro de Jó indica que os anjos estavam presentes na fundação do mundo. Ou seja, enquanto Deus criava a terra e tudo que nela há, como está registrado em Gênesis capítulo 1, Deus também estava criando esses seres espirituais. Mas é dito que nada foi criado antes da fundação do mundo. Então, quando nós lemos Jó, o livro de Jó, o Senhor diz para Jó que quando da fundação do mundo, os anjos estavam presentes. Mas isso não significa que foram criados por Deus antes de qualquer outra coisa. Não existe essa referência bíblica de que os anjos foram criados antes da criação do mundo. Em nenhum lugar da Bíblia indica que alguma outra obra criadora de Deus precedeu, veio antes da criação primária dos céus e da terra. Então podemos afirmar que os anjos foram criados antes do sexto dia, que foi quando foi criado o homem. Então esses seres espirituais incorpóreos, que muitos estudiosos tentam entender a sua criação, a sua origem, quantos anjos foram criados nesse plano divino. Esses seres que são incorpóreos, eles podem também, em algum momento, assumir uma forma humana, uma semelhança física de um homem, como ele apareceu a Ló, que nós já citamos aqui. Ele apareceu numa forma
de homem, uma forma física, mas eram anjos. E o nome que se dá a essa manifestação é teofania. Então, teofania são seres espirituais incorpóreos, mas que em algum momento eles podem aparecer em uma forma física humana, mas aquilo só permanece no tempo daquela experiência que nós estamos vivendo. Depois eles voltam à sua condição original de seres incorpóreos e invisíveis. E por causa das características do anjo, eles podem se mover pelo espaço de uma forma muito rápida. Eles podem se concentrar em uma determinada área. E o profeta Ezequiel, compara a velocidade de locomoção dos anjos a um clarão de relâmpago. Então, veja a agilidade de locomoção que um anjo possui. Há um clarão de relâmpago, que é algo de segundos ou menos, décimos de segundos. Com isso, não significa que os anjos têm os atributos que só são de Deus. Por exemplo, onipresença, onisciência e onipotência são atributos somente de Deus, que ele não compartilhou com o homem e não compartilhou com os anjos. Os anjos podem se locomover em uma velocidade espantosa, como um clarão de um relâmpago, mas ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, como Deus pode. Porque Deus possui este atributo da onipresença. Os anjos são maiores em poder e força do que os homens, do que os seres humanos, mas eles também não são onipotentes. A onipotência é um atributo exclusivamente de Deus. Os anjos não são onipotentes, apesar de poder ter uma força e um poder maior do que nós, seres humanos. E esses seres espirituais, incorpóreos, são seres racionais e são seres morais também. Os anjos caídos, por exemplo, ele tenta levar o homem a um estado de imoralidade. Então, eles são seres racionais, eles têm uma pessoalidade, como se fosse uma pessoa, e eles são responsabilizados por suas ações. Eles são mais sábios do que o homem, mas também não possuem a onisciência de Deus. É um atributo, a onisciência também, unicamente de Deus. Você pode ler 2 de Samuel 14, 20, Mateus 24, 36 e Efésios 3, 10. Uma outra característica dos anjos é que os anjos não se casam, eles não se procriam, eles não vão gerar outros anjos, e eles não estão sujeitos à morte. Está em Mateus 22, 30, Lucas 20, 36. Eles vivem nas regiões celestiais, eles são seres incorpóreos, invisíveis, eles podem assumir em alguma experiência uma forma física de homem, mas depois eles voltam à sua condição original e eles não têm os atributos de Deus, a onipresença, a onisciência e a onipotência. E nós sabemos que existem anjos bons e anjos maus, porque quando Lúcifer saiu da presença do Senhor, que se transformou em Satanás, que é um anjo, Satanás é um anjo, ele levou consigo 1/3 dos anjos criados. Apocalipse diz que são milhões de anjos, então ele levou muito anjo para o seu poder, para estar sob o seu poder, para estar no seu reino. E esses anjos são anjos caídos, são os demônios, que podem influenciar o povo de uma forma geral, com atitudes imorais, com atitudes que não agradam a Deus, porque são anjos caídos. Eles não estão mais na presença de Deus, mas eles assumem uma
um papel debaixo da influência de Satanás, que é o chefe, o mais poderoso dos anjos nesta nação de anjos caídos. Então, essa é mais um vídeo para você refletir sobre os anjos. Espero que você tenha experiências com anjos, que você tenha o discernimento de perceber quando é que um anjo está se manifestando a você, ou através de visões, ou através de sonhos, ou através até de uma forma corpórea, física, humana, que é a teofania. E no próximo domingo nós nos encontraremos para darmos continuidade a este tema. Muito obrigado pela sua audiência e até lá!